Olá, meu nome é Erika Pellegrino e hoje eu vim te explicar de uma maneira muito didática o que é TDAH. É muito engraçado porque muita gente fala sobre o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Todo mundo já ouviu falar de alguém que disse que o filho tinha, que a vizinha tem, ou que o seu filho tem, ou acha que tem TDAH. E quando a gente para estudar, as explicações podem ser um pouco confusas. Porque o que é déficit de atenção? Por que vão dizer que o meu filho tem déficit de atenção se ele consegue ficar no videogame? Então, para tornar essa explicação um pouco mais didática, mais simples, para você, mãe, entender sem ser cientista, eu tô gravando esse vídeo. Vamos lá. Para começar, eu gostaria de te dizer que o TDAH não é um transtorno novo e não é um transtorno que foi inventado. Esse é um dos mitos que se dizem sobre esse transtorno. Na verdade, o TDAH ele diz respeito a uma dificuldade atencional. Érica, como assim uma dificuldade atencional? Quer dizer que meu filho não tem atenção? Não. Significa que ele tem uma dificuldade em manejar os tipos de atenção. São muitos tipos de atenção. Quer dizer que ele tem uma dificuldade em focalizar em alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, é muito comum a criança com TDAH criar estratégias para que no que realmente interessa a ela, esse foco seja muito potencializado. Então é uma coisa assim, você tá dizendo que meu filho tem falta de atenção, mas quando ele tá no videogame, eu chamo o nome dele e ele nem escuta. É exatamente por isso. Porque quando ele tá no videogame e ele nem te escuta, tá faltando um tipo de atenção que é o que a gente chama de atenção exógena, que é a atenção para o que vem de fora, para o que tem um estalo. Ao mesmo tempo, quando ele precisa fazer uma força para fazer como se fosse um músculo que a gente fortalece para se manter numa atividade que não é tão atrativa, ele não consegue, ele tem dificuldade, ele olha para a mosca. Então, isso é o déficit de atenção. É uma dificuldade em gerir a atenção. Não é uma falta de atenção, é uma gestão da atenção em alguns tipos de atenção. E quem pode fazer esse diagnóstico? Esse diagnóstico pode ser feito pelo neurologista, pelo psiquiatra. E por que eu, como psicóloga, falo nisso, venho explicar isso pra você? Porque para você ter noção se o transtorno é pesado, se é leve, qual é o tipo de atenção que está sendo afetado, e isso eu não vou entrar muito especificamente nesse vídeo, porque o objetivo não é esse, você precisa do que a gente chama de avaliação neuropsicológica. E quem faz isso? Eu. O que é essa avaliação? Essa avaliação vai observar como os domínios cognitivos, como os aplicativos da cabeça do seu filho estão interagindo. E aí a gente vai conseguir ter noção de onde existe uma dificuldade, por que a dificuldade existe, como é que ela interage com as outras habilidades, o que está sendo compensado e o que não está sendo. Então eu vou voltar ao tópico do TDAH. O meu filho, ok, ele tem uma dificuldade atencional, mas ele tem um outro, aspas, aplicativo mental muito bem estabelecido, que são as funções executivas. E isso faz com que ele tenha menos dificuldade com algum tipo de tarefa e isso mascara um caso leve. Não, o meu filho tem uma dificuldade atencional e isso está sendo potencializado porque, além disso, ele tem, por exemplo, um problema de linguagem. Ele não está tão familiarizado, ele não está conseguindo adquirir um hábito de leitura, então a dificuldade da leitura dele, a dificuldade da linguagem dele está aumentando o problema. Isso tudo a gente pega nessa avaliação. Então, assim, o TDAH, na verdade, é um transtorno que vai acompanhar a vida dessa criança pelo resto da vida. Muitos pais, quando veem a avaliação dos filhos, descobrem que também tinham TDAH, descobrem que também tem, né? Porque você não deixa de ter. E é uma coisa que com pequenas adaptações em sala de aula, na maneira com que os pais falam com os filhos, podem ter grandes ganhos.
Isso não impede nenhuma criança de fazer uma faculdade, de ter um plano futuro, de construir uma família. Não, nada disso. E nem exatamente pelo diagnóstico a criança vai ter que tomar uma medicação. Cada caso é um caso. A questão mais importante é, não tenham medo de fazer uma avaliação, não tenham medo de dar um nome para a dificuldade do seu filho, porque quando a gente dá um nome para a dificuldade do seu filho, é que a gente realmente consegue tratar. Um abraço, até semana que vem. Vejam meus outros vídeos que vão aparecer aqui embaixo. Se inscreve no meu canal no YouTube, me segue nas redes sociais, no Instagram, curte a página do Facebook, porque eu tô fazendo vários conteúdos muito legais pensando em você e na sua família. Um abraço.